lá no Ava, gravando. Vamos ver aonde isso vai aparecer. Bom, vamos lá, gente. E aí, como é que vocês foram essa semana? Como é que estão os estudos? Maurício falou que mandou uma mensagem para gente para tranquilizar vocês quanto a V1, né? Que a V1 seria hoje. O meu relógio até despertou aqui ainda agora. V1 Universo. Eu falei, é verdade, era hoje. Né? Para vocês ficarem tranquilos e vocês vão ser avisados de como vão rolar essas avaliações, tá? Então, sem estresse, não se desesperem, porque essa avaliação vocês vão ter. Não sei se vai ser aqui, né, online, ou se vai adiar para o presencial, mas vocês vão ser avisados, tá? Enquanto isso, a gente vai trabalhando o nosso conteúdo normalmente. Quer dizer, quase normal, né? Não tem a prática, mas é bom que dá para aprofundar. Bom, hoje a gente vai fechar Pilates, né? E eu quero começar com abrir o chat aí para vocês, antes da gente começar a última parte da apresentação, que vai falar de cadeias musculares, enfim, abrir o chat para vocês tirarem dúvidas, quem quiser perguntar alguma coisa. Então vamos aproveitar esse início para tirar essas dúvidas aí, gente. Pode falar. Ou falar ou escrever. Sintam-se à vontade. Se eu fosse vocês, eu falaria. Eu sou abusado, eu falo. Eu gosto de escrever, não é comigo. Deixa eu botar aqui. Ninguém tem dúvida de nada? Vocês são bons assim mesmo? Olha lá, hein? Aí chega no V1, todo mundo... não consegui. Sei que... Tô esperando aí as respostas. As perguntas, aliás. Não leram apostila nenhuma, né? Ninguém tem dúvida. Vocês estão todos de férias, né? Estudar que é bom. Deixa pra lá. EAD. Vai nessa. E depois vai vir só o couro comendo. E assim, tá, as aulas estão rolando. Vou pegar levinho, pô. Cara, se a gente for fazer a V1, né? Online, aliás, se for online ou presencial, tudo que a gente está falando até agora. Então a gente já falou de cross, já falou de funcional, estamos falando de pilates, vamos falar deixa eu ver qual é o próximo aqui, que nem eu lembro. Mas o que tiver, a gente vai falando. E tudo vai entrando. Tudo vai entrar. Até a semana antes da V1, a gente vai. Isso tudo vai para a prova. Por isso que eu estou falando para vocês estudarem, filho. A matéria é grande, não está nem na metade. Ainda tem muito mais conteúdo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o que falta. Ó, a gente está em cross, step jump. A gente falou de step jump? Me refresca a memória aí. Falamos, né? Falamos de step jump. Pelo menos aqui no meu tá, não tá? Vai vir step jump, pilates. Teoricamente era até aqui, até pilates. Aí depois a gente vai partir para comunicação, spinning, tá? E qualidade do professor de atividades coletivas. Mais ou menos isso que vai rolar. Bom, ninguém tem dúvida, vocês estão sabendo tudo. Então vamos começar a brincadeira. Então V1 seria até pilates. Isso aí, Nath, até pilates. Vamos começar a brincadeira? Vou compartilhar minha tela aqui. Vê se vocês vão ver aí. Todo mundo enxergando? Todo mundo belezinha aí? Dá um joinha aí. Vendo aí cadeias musculares? Sim? Beleza. Então vamos seguir o jogo. Bom, eu tinha falado, né, na aula anterior
que a gente ia entender o fortalecimento das cadeias musculares. As cadeias musculares, elas são estruturas, né, dos músculos que criam uma conexão. Eles criam uma conexão, uma linha entre todos esses músculos. Então, o que isso significa? Toda essa linha, toda essa cadeia, ela é interdependente. E ela sempre é cruzada. Ó. Se você perceber, a cadeia muscular, ela sempre cruza. Você está percebendo? A linha aqui, ó. Aqui essa linha, ela inclusive está até desenhada pela inervação, tá? Então, a cadeia muscular, ela é responsável pela sustentação. Deixa eu ver quem entrou aqui. Lucão. Paola, não está vendo o slide, não? Vê se está enxergando aí agora. Estão vendo o slide, galera? Tá ok? Vê aí, gente. Vê se o slide está aparecendo aí para gente... eu não ficar aqui falando sozinho. Crente que vocês estão enxergando, vocês não enxergando nada. Tá? Beleza. No celular, ele vai aparecer. Tem que clicar em mim, ele vai aparecer. Mas o celular, geralmente, a conexão é mais lenta. Bom, vamos lá. Então, a cadeia muscular, ela é responsável pela sustentação da coluna vertebral e do core, né? Ela é a sustentação do nosso corpo, em pé, na posição em pé. Essas cadeias musculares, elas são interconectadas. Então, muitas das vezes, para não dizer a maioria das vezes, dores, por exemplo, que podem se refletir aqui, ó, na setinha onde eu estou, mais ou menos, posterior de coxa. Às vezes o cara está com uma dor no posterior de coxa e, na realidade, o problema dele não está no posterior, está na panturrilha. Por quê? Porque se eu tenho alguma musculatura prejudicada dessa cadeia muscular, ela naturalmente ela vai refletir sobre o restante da cadeia. Então, quando a gente for falar agora de quadril, o quadril ele é a base de todas as cadeias musculares. Está vendo aqui, ó? Todas as cadeias musculares, elas passam pelo quadril. Então, os desníveis de quadril que a gente sempre atribui, né, vou falar preguiça, tá? Você bonzinho, você delicado. Por preguiça nossa, a gente sempre atribui a uma lordose, uma escoliose, na grande maioria das vezes não tem nenhum problema ósseo, tá? Na grande maioria das vezes não tem nenhum problema ósseo. O problema geralmente está aqui, ó. Ou num glúteo que está muito encurtado, um posterior encurtado, um problema na panturrilha. Aqui, ó, tá? A musculatura dos isquios, se ela estiver inflamada, o cara vai sentir a coluna lombar. Pessoas, se o cara... Eu, por exemplo, eu tive um sério problema, não conseguia, se eu ficar sentado, eu não conseguia me levantar há uns 7 anos atrás. Eu não conseguia me levantar. A minha coluna, ela travava. E eu ficava com muita dor. Fui no médico, o médico falou, não, você tá com hérnia, vai ter que operar, enfim. E aí eu conheci um quiro, que foi um dos caras que me fez estudar muito mobilidade. Hoje eu tenho... É uma das áreas, talvez seja a segunda área que eu mais estude dentro da educação física, a mobilidade. E ele falou, não, você não tem nada na coluna. O teu problema é que você tá com as pessoas inflamados. Cara, e o cara mobilizou meus pessoas, acabou, nunca mais senti dor. Nunca mais mesmo. Se for há 7 anos, eu nunca mais tive dor. Então, a gente sempre atribui, por preguiça, ao sistema ósseo, não é? As cadeias musculares, elas são importantíssimas. Se você saca isso aqui, ó, e isso, gente, não tem mistério. Tem um livro, eu vou ver se eu consigo para vocês e coloco ele lá no AVA, um livro gigante, tem 400 páginas. Eu vou ver se eu acho ele e coloco eles para vocês. Mas, na boa, isso aqui resume, tá? Isso aqui, se você tiver a clara imagem disso na sua cabeça,
você está muito bem. Por quê? Essas cadeias musculares aqui que são responsáveis por todo o desnível da sua coluna. Um outro exemplo clássico, vocês já tiveram a dor aqui, ó, uma pontada nessa região aqui, quase no final ou no início, né, da clavícula? O que isso representa muitas vezes? Isso representa esta musculatura aqui tensionada. Quando a gente tensiona, a gente fica tenso, por tensão mesmo, né? Tensão natural das coisas, estresse. Essa musculatura aqui, né? Tanto posterior quanto anterior, ela fica muito contraída. E aí, quando ela contrai, ela puxa essa região para cima e aí sobrecarrega esse ponto aqui. E aí você vai num quiro, você vai num osteopata, num cara que entenda disso e eu não sei se por sorte nossa, mas essa área, né, ainda é uma área sem dono, é uma área holística, e a gente consegue trabalhar isso, né? Essa terapia ainda não tem dono, né? Ela pode ser trabalhada por qualquer pessoa, uma terapia holística, assim como o Pilates. Então, a gente consegue interferir nisso. Se você saca isso aqui, gente, é um pulo do gato, tá? Porque uma sessão de mobilização articular, por exemplo, aqui na Barra, você vai pagar R$ 150 a sessão. É melhor que qualquer hora de personal. Bom, vamos lá. Vamos falar da articulação do quadril. Tranquilo até aí? Beleza? Suavão? Entenderam? Cadeias musculares? Visualizou o que é a cadeia muscular? Deixa eu ver se eu acho aqui enquanto vocês estão falando. Vocês estão muito calados hoje, hein, gente? Vamos falar aí, porque não gosto de gente calada, não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pô, não vou ter, gente. Sacanagem. Acho que eu não vou ter. Ah, tenho sim. Vou mandar pro meu Google Drive. Tenho sim. Aí, vão ganhar um presente, hein? Livrinho de 460 páginas. Esse professorzinho é bom demais de vocês, hein? Aí. Então, vamos lá. Segue o jogo. O quadril, gente, ele é uma estrutura óssea formada por três partes principais, né? E o quadril, existe uma linha da ciência muito antiga, né, egípcia, que atribuía ao quadril a base de todo o corpo, a base da vida. A estrutura do quadril, né, era praticamente sagrada para os egípcios. E se você perceber, eles colocam essa estrutura em muitas coisas da obra egípcia, da arte egípcia. Por exemplo, não vou dizer coroas, eu esqueci o nome dos artefatos que as mulheres usavam na cabeça, tinha um formato de quadril. Se você dar um Google aí, você vai ver que tinha esse formato. As árvores, a árvore e o quadril, elas tinham a mesma representação no Antigo Egito. Então, eles estudavam, né? Eles foram os primeiros estudiosos que colocaram em prática
o quadril como essa linha de estudo como o quadril sendo uma parte fundamental do nosso corpo. E hoje em dia a gente tem aí a quiropraxia, que talvez seja a terapia que mais cresce como uma terapia do bem-estar no planeta, mostrando exatamente isso, né? Que o quadril ele é responsável por um grande número de lesões que a gente muitas vezes atribui à coluna, enfim, às estruturas que a medicina, eu não gosto de falar ocidental, mas a medicina do remédio, né, e não do tratamento, a medicina do remédio costuma empurrar a goela abaixo nossa. Então, as 3 partes fundamentais do quadril: ilho, isquio e pubis, né? Essa região, né, região acristo-ilíaca, deixa eu sumir aqui, aqui, cristo-ilíaca, então o ilho, tá? Os isquios são a base posterior e o pubis a base anterior. Em homens e mulheres, essa estrutura, obviamente, é diferente, né? Uma outra coisa importante, essa estrutura, ela é uma estrutura flutuante. Não sei se vocês estão percebendo aqui no slide, é uma estrutura que ela não tem, a articulação do quadril, ela não é colada, né? Ela não é aderida, é uma estrutura flutuante. Isso aqui fica flutuando na musculatura. Então, por isso as musculaturas precisam ser fortes, porque elas sustentam isso, essa linha óssea, e essa linha óssea sustenta todos os órgãos internos. Então, se eu tenho um desnível muscular, né, no ilho, um desvio muscular nos quadrados lombares, isso vai refletir em toda essa cadeia aqui. Então, a gente precisa ter bastante atenção quando a gente for tratar um quadril, né? Principalmente quando a gente for analisar uma postura, né? A postura, ela é fundamental, né? A análise postural, ela é fundamental para a gente prescrever qualquer tipo de atividade, principalmente uma atividade que visa melhorar a mobilidade, que visa melhorar a vida, né? A qualidade de vida da pessoa. E aí, galera, dica, olhe para cá, ó. O quadril, ele vai te dizer muita coisa. O quadril, ele tem várias maneiras de você achar desníveis. Então, eu posso ter o quadril desnivelado lateralmente, anteriormente, posteriormente. Então, estudem análise postural do quadril. Na prática, quando a gente for fazer aulas de Pilates na prática, eu vou mostrar isso para vocês, esses desníveis. Todo mundo tem, tá? É impressionante, é assustador, mas todo mundo tem um desnível de quadril e a gente pensa que é a coluna, a gente pensa que é a musculatura das costas, não. E tá aqui, tá? E aí, essas 3 partes principais, elas formam a articulação coxo-femoral, a sacroiliaca e a sínfise púbica. A coxo-femoral, né? Vamos voltar aqui, que é essa articulação, ela é muito usualmente falada nos idosos, né? Idoso, você tem aí uma prevalência de fratura de fêmur absurda, né? Quase de 20, 25% dos idosos fraturam o fêmur. Por quê? Osteoporose. O cara que tem osteoporose, né? Ele tem essa região. Acho que eu falei no jump, né? Quando a gente fala das epífises, né? Essa região aqui é uma região onde as epífises ainda estão latentes. Só que o que acontece? Quando eu começo a degradar o osso, quando o osso começa a ficar poroso, né? Osteoporose. Osteo, osso, porose, poro. Então, o osso ele começa literalmente a preencher,
a abrir buracos por dentro. Então, essa estrutura, ela começa a rachar, né? Então, começa a rachar a estrutura. Eu tenho aqui em cima o peso total do corpo, em cima dessa estrutura aqui. Vocês perceberam isso? Todo esse peso de tudo, quadril, coluna, órgãos, coração, pulmão, crânio, braços, tá tudo aqui, ó, nessas duas estruturas aqui. Então, essa estrutura, ela começa a rachar. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar e vai quebrar. Quando ela quebra, né, vem a clássica fratura de fêmur. E aí, muitas das vezes, minha mãe já teve essa fratura, mas minha mãe não teve por osteoporose, ela teve por trauma. O cachorro, os mesmos que brigaram aqui, ele foi brincar com ela, deu-lhe um porradão, ela caiu, quebrou o fêmur. Mas, geralmente, o idoso, ele quebra e cai, e não cai e quebra. Né? O médico, quando o médico recebe um idoso com fratura de fêmur, ele sempre pergunta isso. Tava em pé? Ah, tava, e caiu. Então quebrou e caiu. Ou não aconteceu de cair e quebrar. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos de pergunta. Vamos lá. Jogar no grupo. O que é para jogar no grupo? Livro? Vou ver se eu consigo jogar o link aqui. Pergunta aí, gente. Vocês estão muito calados. Vou tentar abrir aqui. Tá. Deixa eu botar lá no grupo, ver se vocês... Quem tiver no computador, me dá um ok se vai chegar no grupo. Eu vou botar lá no Ava também. Quem recebeu aí, ó. Chegou? Beleza? Abriu? Vê se abriu bonitinho. Que eu joguei aqui. Aqui a tecnologia é sinistra, rapaz. A gente bota na hora. Busca e bota. Vê se tá abrindo aí. Show. Valeu, Calizinho. O livro é grande. São 460 páginas. É o livro... Como saber quando eu desvio por músculos encurtados ou ósseos? Simples. Apalpando. Tá? Você vai sentir no tato, você vai sentir se você tem um desvio postural ósseo ou um desvio muscular. Existe um cara que depois vocês procurem, eu vou botar o nome dele aqui, é um cara que vale a pena fazer um investimento. Eu não sei, Guard, acho que é isso. Acho que é isso. O Henrique, tá? Existe algum teste rápido? Tem. Isso eu vou fazer na prática, tá? Não dá para explicar na teoria, eu sou um cara muito da prática. Mas existe um teste para você fazer tanto da coluna, tá? Do quadril, quanto do joelho, que é o que a gente vai falar agora. Existem vários protocolos de testes rápidos para você fazer. E o Henrique, ele diz que existe a ressonância manual magnética. Ele brinca que ele é um fisioterapeuta, um profissional de educação física e fisioterapeuta também, é um cara que ressuscitou a crochetagem, é uma das maiores autoridades no mundo de crochetagem, um cara monstro, sabe muito de cadeia muscular. Vale a pena você pesquisar sobre esse cara, tá? E ele fala isso, né? Ressonância manual magnética. Eu fiz um curso dele há milênios atrás. Meu cabelo tá muito grande, hein? Vou raspar essa parada semana que vem.
E a mão, a gente tem o poder de sentir, né? O músculo, ele tem um tônus, uma tonicidade diferente. O osso não, o osso é duro. Então, você consegue, no dedilhar... Oi, filha! No dedilhar da sua mão, da musculatura, da tensão, você consegue visualizar o desnível da musculatura. É muito claro. É porque a gente não é treinado para isso, né? Patrick, vamos ter prática, sim. Tira essa boca para lá. Vamos. A gente vai ter prática. Se não tiver, não tem problema, cara. Vocês vão... A gente vai ter oportunidade de fazer isso. Vocês fazem no período que vem, vai lá na aula e isso aí é mole para nós. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos seguir? Joelho. O joelho, eu não vou ler esse slide, não. Esse slide vai para vocês também. Mas o joelho, ele também é uma articulação muito sensível. E aí a gente tem vários testes, tá, para saber sobre lesões de menisco, ligamento cruzado anterior, posterior, colateral medial e colateral lateral, tá? Então, os meniscos, né, são essas estruturas aqui, ó. Estão vendo? Menisco é essa estrutura aqui. Os ligamentos laterais, né, cruzados, são estruturas que são responsáveis por sustentar a musculatura, né, e a articulação do joelho. Então, quando a gente tem, né, um rompimento de um ligamento, o que acontece? Essa musculatura, essa articulação aqui, ela simplesmente entorta, né? O caso mais, assim, não vou dizer mais grave, tem coisa muito pior, mas que foi mais na mídia, né? Foi aquela lesão do Ronaldo Gordo. O Ronaldo, ele fez uma ruptura total do ligamento patelar, esse ligamento aqui, e aí o que acontece? A patela dele, que deveria estar aqui, ela se desprendeu e veio parar aqui. Por quê? Porque a musculatura está aqui. Eu rompi, né? E essa musculatura, ela puxou literalmente a patela para cima. Então, também é um indicativo fácil de você achar a lesão, tá? Se ela existir. Que fique claro aqui para a gente, crianças, que o nosso dever não é tratar a lesão. Quem trata a lesão é o fisioterapeuta. Mas o profissional de educação física, ele deve estar capacitado, sim, para identificar uma lesão se ela houver. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vai, o correto, né, seria a gente fazer um trabalho preventivo. Eu prevenir a lesão ao invés de tratar ou agravar um quadro lesivo de um cliente meu. Então, se eu consigo identificar isso no tato, no olho e com testes, a minha segurança para trabalhar em qualquer nível com essa pessoa, né, em qualquer nível de esforço, vai aumentar muito. Eu vou poder trabalhar com mais esforço, com um limiar maior de mobilidade, com um limiar maior de alongamento. Tranquilo até aí? Helder. Quando você te instala nessa... Como é que é? Volta aqui na pergunta do Helder. Quando a pessoa sente um estalo na região do quadril, quando faz uma flexão, não sente dor nenhuma. Cara, essa coisa de líquido sinovial, né, é meio que um mito. Não é líquido sinovial. Isso, na realidade, é ácido hialurônico, tá? Que ele se desprende da articulação. A articulação, ela volta para o lugar. Então, isso aqui, ó, é remodelar a articulação. Todo dia de manhã, eu faço exatamente isso que você está falando. E parece que é o Armagedon.
meu quadril, ele faz um estado, eu coloco ele no lugar, eu consegui, com treino, né, durante muitos anos na Quiro, achar a posição para acertar a articulação. Então, todo dia de manhã, eu me ajusto, me autoajusto e passo bem, mesmo estando acima do peso, passo sem, eu não tenho dor nenhuma de nada, não tenho dor no ombro, não tenho dor na coluna, não tenho dor no quadril, no joelho, pedalo e não sinto nada, porque eu consigo ajustar a cadeia, né? A cadeia muscular. Beleza? Vamos lá. Vocês estão quietos hoje? Vocês estão depressivos? O que houve? Fala para mim. A sala tá cheia. Ácido hialurônico. Vou botar aqui. Ácido hialurônico. Quer ver? Vamos fazer uma aqui no Pai dos Burros. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Vocês vão achar 1 milhão de coisas falando sobre ácido hialurônico. O ácido hialurônico é usado muito na área estética para fazer preenchimento de labial, essas coisas, ó. Ácido hialurônico vendendo aí. Tem um baratinho, ó. Um barão. Esse aqui deve ser bom, né? Aqui, ó. Lê aí, ó. A infiltração de ácido hialurônico, visco, suplementação, como também é conhecida na articulação, tem a função de lubrificar a cartilagem do joelho desgastado. Tratamento sempre, anos atrás exigiam cirurgias. Viu? Não sou eu que estou falando besteira, estou falando mentira. Simplesmente estou trazendo uma nova abordagem para vocês. Pois é. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui para a gente bater um papo. Vocês não ficarem meio... Isso. Essa composição, né, a gente tem um sério problema, né, de estagnar no conhecimento. Não estagne no conhecimento. Né? Sei lá, há 15 anos atrás, se falava para você não usar, por exemplo, o corticoide. Né? O corticoide é altamente condenável, porque ele não cura, ele corta a dor, né? E ele ele tem muito efeito colateral. Então, à medida que a medicina foi avançando, né, foram descobertas outras substâncias que são tão importantes quanto, por exemplo, o ácido lático. Né? A gente tinha um mito do ácido lático. Isso é acúmulo do ácido lático. E hoje existe 1 zilhão de estudos que desmentem tudo que a gente acreditava sobre o ácido lático. E o ácido hialurônico é relativamente novo, né? A estética estuda muito o ácido hialurônico, e o ácido hialurônico ele é responsável, né, pela viscosidade das nossas articulações. Então, quando você estimula esse ácido hialurônico, ele simplesmente coloca a articulação no lugar. Então, porque eu não vou conseguir fazer aqui, mas eu consigo instalar cotovelo, pescoço, ombro. Deixa eu ver se vai dar para vocês ouvirem. Ouviu aí o ombro? Eu consigo reajustar. Eu achei o ponto. Pô, tô ficando velho. Vocês ouviram, tô ficando velho. Porque eu consigo achar o ponto de tensão do osso com o músculo e fazer a força na direção certa, porque isso tem uma direção. E aí o que acontece? A articulação, por exemplo, do ombro está aqui, dentro da cavidade glenoide. Então você tá lá, o ácido ele fica. É igual igual graxa. Vamos lá, vamos deixar um exemplo bem chulo. Tá paradinho aqui, a graxa ela endurece. Né? Ela fica dura. Se você mexe nessa direção, o que acontece? A graxa ela espalha, né? Então, quando você acha a direção certa e força, você
faz essa estrutura escorregar. E aí o ácido é responsável por isso. O que o Lucão perguntou aí? Tem curso de... Cara, hoje em dia, Lucas, a quiropraxia, eles estão tentando, por isso que eu estou falando, ainda é uma área sem dono. Mas a quiropraxia, existe uma faculdade já, tá, respeitadíssima no sul do Brasil, tem uma no sul e uma em São Paulo. A faculdade dura 6 anos, os caras estudam muito, e ainda é uma área sem dono. Não sei por quanto tempo, né? Eu acredito que a quiropraxia vai ser regulamentada e o tratamento quiroprático vai ser, né, só vai poder ficar, ser feito por quiropraxistas ou quiropratas. Sueli, é bom ficar instalando direto? Depende. Depende, vocês gostam, depende, né? Depende da resposta que você dá quando você não sabe. Mas se você sabe o que você está fazendo, né, não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, acho que eu já falei isso para vocês, eu instalo a coluna da minha filha assustadoramente, porque eu já achei a maneira que eu consigo fazer a força, achar a força do peso dela e da tensão justa para alinhar a coluna dela. Minha filha tem 4 anos. E eu faço isso, sei lá, 2 vezes na semana, brincando com ela, pego ela no colo e só dou um totó, a coluna dela vai... Estala toda. Então, não tem problema desde que você saiba essa posição, né? Se não tiver dor, sim. O nosso limite é a dor, né? O limite da educação física é a dor. Se a gente não tem dor, a gente não sabe da dor, né? Não tem problema nenhum. Agora, se tem dor, não é com a gente. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Pra gente finalizar aqui. Alguém tinha falado de voltar nas cadeias musculares. Eu vou voltar. Vamos lá. Então, voltando às cadeias, tá? Essas cadeias musculares, elas vão ser responsáveis também por essas articulações que a gente viu. Então, quadril, eu tenho a cadeia posterior, que é responsável pela sustentação posterior do quadril. Eu tenho a cadeia anterior, que é responsável, ela termina aqui na sínfise púbica, então ela é responsável pela sustentação anterior do quadril e pela sustentação do meu joelho. Então, eu posso ter um problema de joelho que vai refletir cá na minha sínfise púbica. Por quê? Porque se o meu joelho estiver desalinhado, essa musculatura vai tensionar. Tá? Ela tensiona para esse lado de cá para proteger o joelho. A partir do momento que ela tensiona para o lado de cá, eu compenso o meu quadril para o lado de cá. E aí, essa região da sínfise púbica, ela vai desalinhar. Então, se eu puxo para cá, ela vai correr para cá. Se ela corre para cá, né? Vamos pegar um exemplo, irei no extremo. Numa mulher. Às vezes, olha que loucura, um problema de joelho, tá? Que não é no joelho, é na musculatura, pode dar um corrimento vaginal. Olha que louco, né? Por quê? Porque desalinha a sínfise púbica, eu não oxigênio o canal vaginal direito diretamente, e aí eu posso ter algum tipo de proliferação de fungos ali. Porque a minha articulação patelar está desalinhada. Louco isso, né? Mas é a medicina que trata e não a medicina que dá remédio. E aí a gente tem que entender profundamente essa cadeia muscular. Tá? E aí a gente tem a visão posterior, a visão lateral da cadeia posterior, cadeia anterior, a visão lateral da cadeia anterior e a cadeia cruzada. Tá? Essa cadeia aqui do torso, né? Ela é responsável, por exemplo, você já dormiu, principalmente
mulher que tem o quadril mais largo, né? Você dorme muito tempo de lado, você no outro dia de manhã acorda com dificuldade de respirar. Você sente... Parece que você está cansada. Por quê? Ah, eu dormi mal. Tá, mas qual foi a dinâmica biomecânica para você dormir mal? Então, ó, eu retesei essa musculatura, dormi do lado de cá. Essa musculatura, ela ficou tensionada o tempo inteiro e acabou, né, me puxando essa cadeia cruzada. Eu tensiono para cá, naturalmente essa cadeia ela vai ser puxada. Se ela puxa, eu não tenho, eu comprimo o diafragma e não tenho, né, a ventilação correta, né? E eu vou sentir, vou cansar a minha musculatura, não vou ter eficiência mecânica nessa cadeia muscular. Beleza? Tranquilo até aí? Fala aí, people. Dá um bisu aí. Deixa eu fechar aqui do ácido hialurônico. Bom, no Pilates, né, a gente ia falar também disso. Eu vou deixar esse material com vocês. E aí, fazendo uma complementação, né? Como é que eu vou juntar todo esse conhecimento e colocar numa aula de Pilates? Então, o que eu tenho? Eu tenho a cadeia posterior, o core e a cintura escapular. Eu vou usar, dentro da aula de Pilates, eu vou usar essas cadeias musculares para organizar os meus exercícios com o material. Quantas cadeias eu vou usar por aula? Não sei, não tem regra. Quantas você quiser. Uma, beleza. Duas, beleza. Todas, beleza. Eu acho, é a opinião pessoal, tá? Que você colocar todas as cadeias musculares numa aula só, você vai sobrecarregar e não vai acabar dando eficiência completa para que vai querer fazer tudo e vai acabar não fazendo nada. Então, escolha uma ou duas cadeias musculares para você trabalhar durante a aula, organiza os exercícios e escolhe o material. E aí eu vou fazer a minha sessão de Pilates Progredir Joinha. Beleza? Tranquilo, crianças? Esse material eu vou deixar para vocês, coloquei já o link lá, mas eu vou botar no AVA, tá? Semana que vem a gente vai falar de comunicação, vai ser um papo mais legal, ser um papo mais aberto sobre a nossa profissão. As próximas aulas a gente vai ter um bate-papo sobre a profissão, tá? Para depois a gente vir tocando terror em ciclismo indoor. Beleza? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, deixa eu ver, vou botar a pergunta aqui. Só um joinha. Valeu, Aninha. Tá, uma coisa. Nath. Será que não dá para fazer a revisão? Será para V1? Cara, vou fazer. A gente não sabe. Não adianta eu fazer uma revisão se eu não sei quando vai ser a V1. Mas quando eu souber que vai rolar na V1, a gente vai fazer uma revisão sim, com certeza. Enquete, devo ou não cortar meu cabelo? Eu vou raspar essa bodega. Tá brabo. Eu vou cortar em casa, que eu não tô saindo na rua, não. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu coloquei aí no grupo, né? Não tem data da V1, não.